Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz para você que vai acompanhar mais essa lição. Essa lição é a lição de número 1 da revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. A revista é essa aqui, tem por título A Igreja Eleita. O material de apoio que eu estou usando basicamente, além do comentário bíblico, tá? Da Bíblia de Aplicação Pessoal, também aqui o livro de Douglas Batista, com algumas informações adicionais que a gente pesquisou em algumas outras fontes. Bem, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Lembrando que eu não faço a leitura aqui para não aumentar o tempo do vídeo. O objetivo geral dessa lição que nós vamos estudar é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Então a gente vai estudar aqui com foco em quê? Compreender o propósito divino dessa epístola. Por que Deus inspirou alguém a escrever essa epístola? Os objetivos específicos são: 1. Apresentar a autoria e a data da epístola, ou seja, ao terminarmos a lição temos que saber quem foi o autor e qual foi a data. Ponto 2. Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Nossa, mas já está falando Efésios? Por que saber para quem foi, se já está escrito esse nome? Vamos entender isso. E ponto 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, o tópico 1 fala da autoria e data. E aí nós temos o ponto 1, autoria. Ao lermos Efésios capítulo 1, versículo 1, ele começa da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quem era Paulo? O apóstolo. Então nós já conseguimos identificar, assim como nas demais cartas, Paulo já se identificando como autor dessa epístola. O nome Paulo é um nome romano. Ele tinha também um nome hebraico, como um judeu que ele era, porque Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu e também cidadão romano. Com o nome judaico era Saulo, que significa solicitado. E aí alguns acreditam que isso pode ser uma homenagem ao rei Saul, já que Saulo, quando você lê em hebraico, é Shaul. É o mesmo nome do rei Saul. E Saul era da mesma tribo de Paulo, como judeu. Agora, Paulo significa pequeno. E aí eu deixo para você ler aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, como Paulo falando de si mesmo, ele se identificando com outros servos de Jesus como sendo o menor. Então esse nome pequeno, Paulo entendia muito bem isso, e não era um menosprezo à pessoa dele, mas sim alguém que tinha uma maturidade cristã de um nível tão bacana que ele entendia que a humildade era também um aspecto de um cristão, de um servo de Cristo. A assinatura apostólica. Então, eu já li aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, mas ele continua pela vontade de Deus. Então é interessante ele reforçando ali que o chamado dele não foi uma coisa humana, não foi um ato humano, não era algo porque deu na telha, ele saiu fazendo, mas ele foi chamado pela vontade de Deus. E eu deixo algo para a gente refletir. Para muitas pessoas, ser cristão apenas não basta. Para algumas pessoas, o interessante é ter um cargo eclesiástico. Mas, cuidado, porque numa dessas, muita gente acaba saindo de sua congregação para ir a outros lugares que lhe confiram posições eclesiásticas. Depois ele volta para ter aquele status entre a comunidade eclesiástica. Mas se você não recebeu esse dom de Deus, se você não tem esse talento, você vai ser uma pessoa com uma posição cujo dom você não recebeu, você pode se complicar, você pode se ver em situações onde você vai estar
sendo alvo muitas vezes de pessoas te olhando, esperando de você um ensino, uma mensagem, uma instrução que você não está apto a executar. E isso pode trazer problemas, pessoal. Então, o cargo é para ser uma bênção na nossa vida. O dom ministerial é para ser uma bênção na nossa vida, mas muito mais do que a nossa vida, a comunidade da igreja. Então, o dom e os cargos são conferidos de acordo com a Bíblia pela vontade de Deus. Amém? Ponto 3. Uma epístola da prisão. Então, assim como Filipenses, Colossenses e Filemão, a Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo num período em que ele se encontra preso. Ele estava numa prisão que ele podia inclusive receber visitas, era uma prisão domiciliar, porém ele não conseguia ir para as igrejas. Então ele redigia as cartas e eram enviadas às congregações. Outra coisa que eu gostaria de destacar, às vezes por problemas pessoais ou no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nós queremos nos afastar um pouco da igreja, das coisas de Deus, ficar um pouco introspectivo e deixar as coisas de Deus um pouco para lá. Mas olha que interessante, Paulo estando preso pela causa do evangelho, ele ainda estava preocupado com as igrejas, escrevendo cartas porque ele queria animar a fé dos irmãos. E uma carta que eu gostaria de refletir com você, que foi escrita nesse contexto de prisão de Paulo, é a carta dos Filipenses, quando ele vai escrever: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele escreve isso, ele estava justamente preso por causa do evangelho. Então eu deixo essa reflexão para você. E a data. Essa prisão de Paulo teria ocorrido em torno do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então, os teólogos entendem que a carta aos Efésios deve ter sido escrita aproximadamente entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Assim nós eliminamos o tópico 1, sabendo que o autor foi Paulo, que a data foi entre os anos 61 e 62 depois de Cristo, que ele carimba ali o apostolado dele, que foi algo dado por Deus, e que foi uma carta escrita num contexto onde ele estava preso fisicamente, mas seu espírito ainda tinha liberdade para trabalhar pela causa do evangelho. Tópico 2, os destinatários. Ponto 1, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada em torno de 1050 a.C. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Quando você olha para a Bíblia e vê cidades que eram litorâneas, tinham portos, imagine que eram cidades com comércio muito forte, porque os barcos traziam comerciantes e traziam mercadorias. Então, cidades portuárias, geralmente no contexto bíblico, eram cidades grandes, eram cidades que se destacavam numa geografia daquele tempo. E Éfeso era uma das 5 grandes cidades do Império Romano. Elas eram compostas por Alexandria, Éfeso, Corinto, Roma e Antioquia. Então Éfeso era uma cidade muito grande e o ponto 2 diz a religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso ela era muito multicultural, tá? Porque existiam pessoas ali que tinham crenças pagãs gregas e crenças pagãs romanas, por exemplo, e as demais diversas. Mas a lição destaca aqui que havia ali o templo da deusa Diana. A deusa Diana era uma divindade romana que equivalia a Ártemis para os gregos. Ártemis para os gregos era filha do deus Zeus e irmã do deus Sol, o deus Apolo. Para os romanos, essa divindade tinha o nome de Diana. E se você ler Atos capítulo 19, versículo 35, leia isso aí na sua casa. Aquela sociedade, elas tinham uma ideia de que essa imagem tinha vindo do céu. Ela tinha caído do céu. Então, hoje, o que pode se entender disso, tá, é que provavelmente um meteorito caiu, né, um pedaço de fragmento que veio do espaço, caiu ali como ainda acontece nos dias de hoje, mas aquela cultura não tinha a ciência que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje,
Então, provavelmente com um fragmento de meteorito, esculpiu-se a imagem, então se propagara naquela sociedade tão mística que essa divindade veio do céu. A sociedade de Éfeso era muito voltada para o misticismo, o ocultismo, artes mágicas. E como Diana era considerada deusa da fertilidade, protetora do parto, em torno dela se cultuava, inclusive, com relações sexuais, tá? Os cultos com relações sexuais que a Bíblia condena. Agora, o ponto 3 fala sobre a igreja de Éfeso. E é muito interessante a gente destacar aqui que vai aparecer aí a expressão caminho, tá? Vai falar sobre o caminho, que aqueles que eram judeus e ouviram Paulo apregoar o evangelho ali por cerca de 3 anos, eles não aceitaram a mensagem e falavam mal do caminho. Então essa expressão caminho, ela aparece 7 vezes lá no livro de Atos. A igreja era identificada como o caminho. E aí alguns teólogos colocam que isso pode associar a igreja de Cristo com os textos bíblicos de Isaías capítulo 40, que diz: preparai o caminho ao Senhor, e João capítulo 14, versículo 8, onde Jesus diz: eu sou o caminho. Então talvez essa expressão caminho seja relacionada aos cristãos por algumas mensagens, alguns textos como esse que circulavam entre a igreja, tá? Leia todo esse tópico para você ver um pouquinho sobre a igreja. Ali passaram Timóteo, Paulo, acredita-se que João tenha passado, de acordo com o bispo grego do primeiro século, Irineu também, que ele afirma que João liderou aquela igreja. Então a igreja de Éfeso recebeu ali grandes teólogos, grandes homens de Deus. Vale a pena acompanhar toda essa leitura, porque tem material para a nossa fé de muita importância. Aí a saudação epistolar nós já comentamos um pouquinho, mas finalizando o versículo 1 na saudação diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso é interessante porque ele trata dos cristãos como santos. Não quer dizer aqui santo aquela pessoa que não vai pecar. Nós já falamos um pouquinho de santidade aqui em outro vídeo, mas não significa essa palavra santo como alguém que não vai pecar, que não peque, mas como alguém que é separado por Deus. E essa ideia de santidade já vem desde o Antigo Testamento, de você se preparar, se apresentar para Deus, para uso exclusivo de Deus. E fiéis em Jesus Cristo. Que legal você ser entendido como alguém fiel em Cristo Jesus. Aí o ponto 3, o tópico 3 vai falar do propósito da mensagem. O ponto 1 fala o propósito. O que eu quero destacar aqui é que não há um objetivo específico. A igreja estava tendo um problema sobre casamento, a igreja estava tendo um problema sobre pecados, a igreja estava com dúvida disso ou daquilo. Não, ele é abrangente, tá? Então, desse modo, a gente pode entender que não havia um problema específico que Paulo queria tratar ali, e ele escreve de uma maneira pastoral para resolver várias coisas e falar de maneira teológica e depois também de maneira prática, com o objetivo de que a igreja de Cristo possa crescer em todas as dimensões que uma igreja deve crescer, como família, como servos de Cristo, com um aspecto espiritual. E aí o ponto 2 diz, a mensagem. A mensagem gira em torno de 2 temáticas, Jesus Cristo a cabeça e a igreja que é o corpo. Desse modo nós temos aí a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, eu vou encerrando por aqui.
esse comentário. Espero que ele sirva para você como um material complementar rico. Você leia a revista, você assista esse vídeo e você consiga ter uma compreensão melhor. Desse modo, quando você for ler a carta aos Efésios, que eu sugiro que ao longo de todos esses 3 meses você conclua a leitura da carta aos Efésios. Assim você vai conseguir ler a Bíblia e isso vai fazer sentido para você. Os pontos teológicos e como aplicar isso na prática. Você vai entender a vontade de Deus para você. E aí eu refaço aqui as palavras do apóstolo aos Romanos, que diz que eles vivam uma vida transformada pela renovação do vosso entendimento, no caso do entendimento deles, por terem sido convertidos ao Evangelho, para que eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, eu encerro por aqui esse comentário. Depois você coloca lá sugestões de melhoria. Se eu estou falando muito rápido, eu peço um pouco de desculpas, porque cada vez que eu vou gravar, se o celular tiver com uma quantidade de memória, ele corta o vídeo. Então, eu queria que fosse um comentário objetivo, claro e de aproveitamento para você, mas que ele não fosse interrompido pelo meio também. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.